Muito bem, 20 graus 9 décimos, 10 horas 12 minutos, estamos Acústica FM em Camaquã. Lembrando que amanhã à noite, debate com os candidatos a vice-prefeitos da cidade de Camaquã. E eu acho que é importante a gente alertar sobre isso, né? Você vota no prefeito pensando no seu vice, no vice da chapa, ou o vice da chapa para ti não importa? É interessante a gente perguntar isso agora, porque depois das eleições pode acontecer uma fatalidade, o prefeito ser cassado, ter um problema de doença, não sei o quê, e aí o vice governa. Tivemos 2 casos, o Fernando Henrique e o Itamar Franco, no presidente da República, e foi uma coisa recente, e que isso muda, muitas vezes, tragicamente, o voto. Por que tu votou num candidato e o vice está agindo de forma diferente. Então, amanhã, você vai ter a oportunidade aqui na Acústica de ouvir o que o seu potencial, ou daqui a pouco aquele que o senhor acha que poderia ser um vice-prefeito, vai fazer, qual é o papel do vice-prefeito na chapa que estão se apresentando para você na cidade de Camaquã. Você acha que o prefeito vai valorizar o vice? Você acha que o vice tem como se impor durante a gestão, que hora se inicia agora a partir de 1º de janeiro de 2021? Ou o vice vai continuar, ou vai continuar não, vai ser apenas uma figura decorativa que vai embolsar os seus 8, 9 mil reais por mês e vai ficar dizendo, eu não consigo governar porque o prefeito não deixa. Então, amanhã você vai saber isso. Nós queremos saber do candidato a vice, que amanhã vai estar lá, dos candidatos a vice que vão lá, o que ele pensa sobre isso. Que depois da eleição, meu amigo, aí tudo passa, tudo voa. Promoções da semana da Chafariz, lavador alta pressão por R$ 299,00 à vista. Tinta Hidronorte Fosca, cores, 18 litros, R$ 199,00. Tem produtos para limpeza, para sua casa e para sua obra também. Você encontra na Chafariz, lugar de cliente feliz. E a nova geração de colheitadeiras da New Holland chegou. As novas TC e TX, a evolução da sua história. Tradição e tecnologia juntos para auxiliar o produtor rural. Você tem lá na New Holland, Fortral, 26 anos com você. Recebo nesse momento doutora Micaela Chu, advogada, especialista na área criminal, e o assunto é um assunto que anteontem, arrasou o Brasil inteiro por algumas pequenas frases, pequenos vídeos que foram colocados à população, e as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, qualquer rede social no mundo, tratou-se muito fortemente sobre esse caso de uma moça que estava numa das casas mais chiquerésimas de Santa Catarina, onde a socialite brasileira que está em Santa Catarina vai nessa casa. Eu particularmente não conheço, mas dizem que é um negócio bacana, tudo lá do melhor, paga caríssimo para entrar, só vai gente que conseguiu fazer uma poupança ao longo do ano para pagar ingresso, essas coisas todas. E lá nessa casa, dentro dessa casa, aconteceu uma cena de estupro. Esse julgamento culminou agora, nessa semana, e também as transparências que saíram através de um site, que foi um site que divulgou coisas da época do Moro, do Bolsonaro, outras coisas, que foi Intercept, e que estarreceu a população brasileira, estarreceu o judiciário brasileiro, acredito eu, os advogados, os promotores do Brasil inteiro e principalmente as mulheres brasileiras. Doutora Micaela Chu, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Fábio, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da Acústica. Primeiramente, quero agradecer o convite e dizer que eu estou aqui para tratar de um assunto muito delicado. É comum. Nós estamos tendo casos de estupro no Brasil em números absurdos, impressionante isso, né? Parece que para aquele que comete o estupro, a justiça simplesmente inexiste, ou as penas são pequenas, ou as formas de fugir da lei são claras, e parece que o abuso continua sem trava. Isso acontece? Em parte, Sábio. Esse é um caso pouco diferente, tá? Porque é um caso assustador. Eu quero falar com vocês aqui 2 pontos, tá? Relevantes deste assunto, deste caso da Mari Ferrer, tá? Sim.
o fato que aconteceu na audiência. Sim. E as desinformações, não posso dizer informações, as desinformações da absolvição do réu. Processo do todo. processo em si. Mas eu digo o seguinte, esse caso veio a público porque houve um vazamento. Houve um vazamento, tá. Houve uma coisa muito séria expondo a vítima. Tá, como foi exposta. Senão nós não estaríamos sabendo. Quantas vítimas como o caso dessa moça se passaram nos tribunais brasileiros e que a população brasileira não soube. Nós soubemos porque isso vazou. Diariamente. Isso vazou. E eu acho que, infelizmente, para ela, que o nome dela, a figura dela foi exposta ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, infelizmente, mas por um outro lado, que é um lado um pouquinho mais confortante, ele vai ter que haver uma forma muito séria de transformar esse fato horroroso, quem sabe, num melhoramento do judiciário, de todo o processo quanto a isso, né? Fábio, eu como advogada criminalista, que só atuo no crime, eu não posso presidir, eu não posso afirmar o que está nos autos, porque eu não tive acesso aos autos. Certo. Nós tivemos acesso à sentença e às alegações finais do MP. Isso nós já temos, através dessa leitura, a gente já tem uma boa base, tá? Para discutir o que realmente aconteceu, para tirar algumas deduções do que realmente aconteceu. Tá, vamos lá então para o caso. O caso aconteceu há 2 anos atrás. É um caso de estupro que ali envolve uma pessoa com abastardo financeiramente. Sim. Num estado onde a família é muito conhecida. 2 anos num Poder aquisitivo muito alto. Sim, poder aquisitivo muito alto. 2 anos num processo de estupro com condenação. Ou condenação não, absolvição no caso dele. É um processo que tramita em tempo regular ou fora do normal? Fora do normal. Por quê, hein? Porque é isso que a gente... Toda a população, principalmente os advogados, querem entender. Por quê? O trâmite de um processo judicial é muito moroso, tá? Sim. Porque envolve muita coisa. A parte do interrogatório, da investigação, tá? A parte da instrução. Eu tenho processos meus, de clientes meus, tá? Que os clientes estão 2 anos presos aguardando o encerramento da instrução. Encerramento da ação penal. Da instrução, sem a sentença. Há 2 anos preso, preventivamente, aguardando isso. Neste caso, em 2 anos, ele teve a sentença. Ele teve esse caso. Esse caso. É. Vamos falar primeiramente da modalidade que surgiu, tá? Estupro culposo. Não existe. Não existe. Tá? Nenhum momento, em nenhuma linha da sentença que eu li, as 51 páginas da sentença, fala nessa nomenclatura, nesse tema. Um fato para ser culposo, o agente tem que agir com negligência, imprudência e imperícia. Certo. Para que haja uma responsabilização na legislação, ela tem que ter essa previsão legal. Não existe a previsão legal do estupro culposo. Aconteceu um fato sem eu querer. Um acidente de carro, vamos botar assim. Eu perdi a estrada, não sei o quê, bati, faleceu uma pessoa. Tem muitos casos nessa modalidade. Agora, no caso desse, que houve uma ação de uma pessoa contra outra pessoa e dizer que não teve a intenção é uma coisa complicada. Não existe essa coisa. Okay. Essa condenação, tá, foi em cima... o Ministério Público pediu absolvição, a improcedência da ação por insuficiência de prova. Quem tinha que ter feito as provas corretas para que o Ministério Público tivesse essas provas para não pedir absolvição? O próprio Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Tá, mas houve problema policial? Por exemplo, a polícia não investigou direito? Não. Isso eu não posso... Sim, a gente não pode afirmar isso porque a gente não teve acesso aos autos. Okay. Não tive acesso ao relatório final. Certo. Porque tem um relatório de investigação, tem a investigação da polícia. No final dessa investigação, eles montam um relatório, entregam para o Ministério Público, o Ministério Público monta a denúncia, inicia-se a ação penal no momento que o juiz recebe, com recebimento do juiz, do magistrado, da denúncia. Tá? Okay. Então, o relatório final, a própria denúncia não tive acesso. O que a gente tem é uma base que está
nos memoriais do Ministério Público, nas Sim. alegações finais do Ministério Público e na sentença judicial. Ontem eu li uma parte do Ministério Público e da decisão do juiz. Uma coisa que tu me falou aqui agora durante o intervalo, de que, estranhamente, uma manifestação do Ministério Público não é tão grande como foi expressa nesse caso. Foram 91 páginas. Uma página. É assustador. Eu pego processos crimes diariamente, tenho alegações finais do MP, exagerando um caso onde tem mais de um réu, mais de uma vítima, que é um relatório, que é um processo maior, não no caso deste processo, que era um réu e uma vítima, tá? Sim. Num caso bárbaro, com, no máximo, exagerando 20 a 30 laudas, páginas. Sim. Esse tem 91. A sentença do juiz tem 51 páginas. É assustador. Eu pego sentenças muito bem elaboradas, diariamente, tá? Exagerando 20 laudas. Exagerando, tá? Então, tudo é isso. É um montante... Uma soma de coisas complicadas. Bom, vamos pro caso dela lá. Eu li uma parte dizendo o seguinte... a investigação, ela teve uma concepção de um estupro... De vulneráveis. Vulneráveis. Por quê? Por quê? Porque toda a investigação, tudo que diz ali, tá? Na sentença, ela estava sobre substância de álcool ou drogas. Drogas, isso. O laudo da toxicologia e da alcoolemia detectou negativo. Sim. Tá? É uma das provas que estavam no processo. O que acontece? Como o Ministério Público é o fiscal da lei, no momento que ele... Assim, o Ministério Público pediu essa absolvição, tá? Pediu a improcedência da ação por insuficiência de provas. Ele pediu a absolvição do réu. Sim. Como nós vivemos num sistema acusatório, o juiz, em tese, tá, é um espectador. Sim. Ele espera Sim, chegar as provas até ele, porque ele tem que ser imparcial, em tese, para poder julgar, para poder sentenciar. Sim, ele fica observando acusação e defesa. E ele não poderia condenar no momento que o fiscal da lei, que é o Ministério Público, pediu essa absolvição. Sim, o juiz... Não poderia condenar em tese em cima do que nós tem temos um de advogado, provas nos autos. Nós temos um advogado defendendo e o Ministério Público pedindo a absolvição daquele. Quer dizer, o juiz não pode dizer, para um pouquinho, vocês dois estão absolvendo, eu não vou condenar. É isso? Em tese é isso. Em tese. Tá? Pelas provas que chegou até ele. Tá? Pela imparcialidade dele. E temos o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolva-se o réu. Na dúvida. Na dúvida. Bom, ele concebeu o estupro, foi feito o exame da moça toxicológico, foi feito o exame, eu não sei como é que chama-se isso, dos órgãos genitais dela, foi comprovado que havia sêmen de uma pessoa dentro dela. Na vagina e na calcinha. E rompimento de ímen. Certo. Tá? Só que não foi feito o exame de DNA dele. Dele. Tá, mas aquele sêmen pertencia a alguém. Alguém. Se foi ela denuncia que houve o caso, obviamente tem que saber se aquele sêmen é do A, do B, do C. Mais uma vez eu vou explicar para os ouvintes, para vocês, que a gente não pode dar essa certeza porque a gente não teve acesso aos autos, entendeu? A gente não sabe o que tem ali, qual foi os resultados. Porque, assim, como tu disse, foi uma coisa assim, um caso que vazou. Se não seria mais um dos casos acobertados. Seria mais um dos casos acobertados. Tá? Só para nós ter uma ideia, o processo é bastante grande, mas vamos tentar fazer assim, uma coisa mais para o nosso ouvinte entender. O fato aconteceu, 2 anos depois, absolvição do réu, dúvidas que poderiam ter sido esclarecidas lá na investigação, lá no início, algumas coisas provavelmente não foram, conseguiram se provar com testemunhas. É a fase instrutória, que é a fase onde é o confronto das provas. Que a moça estava extremamente estarrecida no dia que pegou o Uber para casa, foi para o hospital, fez laudo, abre-se o processo policial... Investigação. Investigação, filmes da casa, tenta descobrir tudo esse processo. E de novo volta ao assunto sem prova. Por exemplo, se houvesse o caso de constatação de que o sêmen que estava na menina
fossem desse rapaz, teria uma ligação, obviamente comprovaria uma ligação entre os dois. Sim. Nesse caso... Um ato sexual. Sim. Nesse caso, não se comprova que ele foi o autor do fato? Se comprova, se tivesse ligação, se comprova que Não, mas não teve ligação? Não teve. Se tivesse, se comprovaria que eles tiveram relações sexuais. Agora, que modo? Só analisando o processo. E só através das provas que nós íamos presidir certo se houve um estupro ou se houve o consentimento. Bom, trazendo para o nosso caso, a grande coisa que chama atenção, e até o meu amigo Alex Soares está falando sobre o termo de manchete para chamar a atenção da população, chama-se estupro culposo. Como a senhora doutora Micaela já disse que não tem esse termo na decisão do juiz, então podemos... E muito menos no nosso ordenamento jurídico. Não existe. O Código de Processo Penal e o Código de Penal jamais existe essa nomenclatura dentro da lei. Chama atenção, então, casos como esse que agrava o assunto, mas eu quero saber sobre a conduta. Parte da audiência nós ouvimos e vimos nas imagens. Ali nós temos o réu, o advogado de defesa, o promotor, o juiz e a ré do outro lado. O advogado, num áudio que nós ouvimos, o advogado disse, não, foi extraído apenas algumas coisas, como se eu tivesse agredindo a ré, o advogado de defesa, agredindo a ré, desmanchando qualquer prova dela. Isso geralmente num júri acontece coisa de tu tentar, na defesa do réu, tu criar embaraços na vítima para a vítima daqui a pouco alegar coisas diferentes ou desmanchar a inverdade. Nesse caso, naquelas pequenas frases que nós ouvimos do advogado, aparentemente está ali a figura do promotor e a figura do juiz. Não haveria um momento de intervenção do próprio promotor se aquilo foi no mesmo tempo. Sim. Tempo. Não, entendi o que tu quer falar. O juiz ou o promotor intervir, vem cá, advogado, tu não pode fazer isso contra a ré. Fábio, eu como advogada de defesa, como advogada, é revoltante a falta de respeito, tá? A humilhação, a falta de humanidade com aquela mulher vítima de um suposto estupro, fragilizada naquele momento, tá? Que a princípio estão todos a vivo, só então em vídeos. O Ministério Público sendo conivente com aquele ato, o juiz também, como se nós estivéssemos falando que aquilo fosse verdade, como tu colocou antes, tá? Sim, exatamente. O juiz que preside a audiência, ele tem toda a autonomia para dizer não. Chega. O advogado de defesa, que é um colega, é vergonhoso falar isso, que ele é colega. Nós trabalhamos a comunicação não violenta. Tu entendeu? É aquele ato, aquela maneira que aquele advogado tratou, primeiramente, uma mulher. Segundo, e o mais grave, uma mulher vítima de um suposto estupro. Ele jamais poderia... ele e todos os outros envolvidos na audiência tratar ela daquele jeito. Isso que estarreceu a população brasileira, e vários juízes, colegas teus já se manifestaram isso, e disseram o seguinte, fatos como esse são inaceitáveis. Mas eu estou falando de poderes independentes, promotoria independente de judiciário, independente da defesa que faz o seu papel... E o Estado brasileiro que era para proteger, que essa audiência fosse a mais transparente, a mais respeitosa possível. Sigilosa total. Né? E sigilosa também. Mas aí eu vou te dizer o seguinte, que às vezes num vazamento de um negócio desse transparece uma fragilidade do processo judicial contra a vítima. Eu não vi o advogado da ré naquele vídeo. É o Ministério Público. O advogado dela. Ela não se acompanha com o advogado ali? A gente até pode, tá? Sim. Eu tenho casos que a gente pede, tá? O acompanhamento. Isso fugiu a palavra. Assistência. A gente pede assistência da acusação. Sim. Porque a acusação, o fiscal da lei é o MP. O Ministério Público era o promotor que estaria do lado dela. Eu acho que ela tinha, tá? Um assistente de acusação. Mas Sim. Era um homem. E o que eu vejo nesses casos, Fábio? Eu, Micaela, tá? Não advogo para crimes de violência sexual. Primeiro, por ser mulher. E segundo, pelos meus princípios.
tá? Eu não saberia defender um estuprador. Jamais, tá? Então, e nesses casos, eu não pego, porque eu tenho autonomia de escolher. O advogado de defesa dizendo o seguinte... Nada contra quem faz, até porque nós temos nossos princípios. Claro. Nós temos um juramento todo mundo tem direito à defesa. Mas o papel do advogado... Não, justamente isso. O papel do advogado é fazer a defesa. Só que nós estamos tratando de um negócio que o advogado busca, assim, por exemplo... Mariana, tu expôs fotos íntimas no Facebook, nas redes sociais, ela com calcinha, não sei o que mais. Então, se tu expõe dessa forma na rede social a tua foto sensualizada, tu pode ser vítima de um estupro e isso é normal. Uma coisa assim que me chamou a atenção. Pensamento machista, como muito isso. Isso é revoltante pra gente, pra nós mulheres. Mas isso eu entendi do cara falando... A forma da roupa, o que ela faz, não quer dizer que ela seja conivente a um estupro, gente. E uma coisa que me deixou, que eu sempre falo, tá? No caso de violência doméstica também, quando tem uma audiência de Maria da Penha com violência doméstica, a importância de uma mulher junto na audiência. Se tivesse uma mulher junto com ela ali, pelo menos para ela olhar e pedir um socorro. Ah, não, mas ela já tinha derrubado a live daquele negócio. Se fosse um juiz ali, porque, já tinha derrubado a live. Jamais um homem vai se colocar no lugar de uma mulher num crime bárbaro que é o estupro. Entendeu? E numa agressão. Só mulher poderia saber o que ela estaria passando. Bom, vamos fazer o seguinte. Conhecemos um pedacinho do caso. Um pedacinho. O que tu acha, como advogada criminalista, que o fato dessa moça e de todo o processo judicial que aconteceu, que barbarizou no Brasil, pode influenciar na mudança de conduta daqui para frente dos processos que tratam sobre estupro? Ou tu acha que isso ainda não é motivo de mudança no processo? Não, ainda não é motivo de mudança no processo. Tudo isso? Tudo isso. O que eu falo e o que eu peço para as mulheres vítimas de estupro, de violência sexual, de violência doméstica, que não se calem perante a Mari. Um jeito de ajudar ela é continuar lutando, é continuar denunciando. Porque esse é um caso à parte. Uma coisa que me deixa... O crime de estupro, tá? De vulneráveis. A pena inicial é de reclusão, de 6 a 10 anos. E tem lesão corporal grave, ou a vítima tem entre 14 e 18 anos, é de 8 a 12. E se ocasiona morte, é de 12 a 30. E se for motivada, se for induzida através de bebida alcoólica, não, droga, aí essas coisas... Já é o estupro de vulneráveis. Essa pena é de vulneráveis, tá? Qual é a parte inicial, então? Quanto? De 6 a 10. Nesse caso, o réu, em algum momento, ele conheceu pelo menos o sabor de ter ido para trás das grades? Nenhum momento. Isso que me deixa mais ainda indignada. Por quê, Fábio? Eu tenho réus, tá? Presos por crime de tráfico de drogas, por crime de roubo, com extorsão, furto, que estão presos há 2 anos, aguardando o encerramento da instrução, presos preventivamente. E o que acontece? Não tô defendendo esses crimes, jamais. São crimes que tem gente presa que não tem nem indícios de autoria e materialidade, que nem tem neste caso, tá? E pela garantia da ordem pública e da ordem econômica, eles se mantêm presos por crimes bem menos graves do que uma gravidade de um estupro de vulneráveis. E este réu em nenhum momento esteve preso. Em nenhum momento. Ele aguardou todo o processo em liberdade. O Rodrigo Vicente gostaria de participar. É só que o Diego está me falando sinal aqui do break, nós estamos com break. Doutora Micaela, a senhora poderia segurar uns minutinhos conosco mais um pouquinho? Com certeza. Meu próximo compromisso é 1h30 da tarde. Então vamos fazer o seguinte, minha gente. Eu acho que o assunto é extremamente interessante. O Rodrigo Vicente vem ajudar aqui também nessas perguntas aqui, que eu acho que é importantíssimo. É um assunto que estarreceu o Brasil, o mundo já. E eu quero continuar com isso. Então, em 2 minutinhos, estamos de volta com o programa Primeira Hora, recebendo a doutora Micaela Schuch, que ela é advogada criminalista.
E vamos tentar entender isso. Se você tiver alguma pergunta também, quiser mandar pra gente aí, 986-369700. Já voltamos. Jornalismo Acústica. As informações de seu interesse. Você por dentro das notícias no momento em que elas acontecem. No FM, no aplicativo, nas redes sociais ou 24 horas por dia em acusticafm.com.br. Acústica e a hora certa. 10h37. Novembro Happy é nas lojas Colombo. Moto G9 Play 64GB por 125 mensais. Smart TV LED LG 50 polegadas 4K por apenas 212 mensais. Refrigerador Electrolux Frost Free 371 litros por 173 mensais. Roupeiro Heinz por 146 mensais. Mais ofertas na loja, no colombo.com.br ou compre pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o site, clique no link Nossas Lojas e escolha o vendedor de sua preferência. Lojas Colombo. Camaquã conta com um dos mais modernos centros de cardiologia do estado, sob a liderança do cardiologista Dr. Guilherme Teló, em parceria com o Centro de Medicina Especializada Dr. Toffen, disponibiliza exames de última geração para prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas cardiovasculares. Agende sua consulta ou exame pelo fone 51-3671-4800 ou diretamente na Avenida Presidente Vargas, 863, em Camaquã. A Óticas Carol está com uma super campanha. Comprou um óculos completo, multifocal ou visão simples, ganhou outro par de lentes. Agora não tem desculpa. Compra um, ganha o outro. E para ficar ainda melhor, todas as armações da loja estão com 30% de desconto, inclusive os lançamentos. Procure pelas Óticas Carol e tenha garantia de estar fazendo o melhor negócio. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Chegou o novo Florata Fleur Supreme do Boticário, o primeiro eau de parfum da linha Florata, uma fragrância intensa e com alta fixação. Aproveite a promoção de lançamento, levando 2 ou mais itens de Florata Fleur Supreme, você tem 20% de desconto. Compre através de uma loja, de um revendedor ou chame no WhatsApp. Mas não demora, essa promoção é só até 29 de novembro. Confira as condições nos canais de venda. Florata é perfumaria e perfumaria é o Boticário. Meu nome é Marcelo Moreira Boeira, sou servidor público de carreira há mais de 26 anos e venho aqui, minha comunidade camaquense, falar um pouco sobre o prefeito Ivo, que realmente é um gestor de caráter, jamais perseguiu o servidor público e, pelo contrário, sempre nos tratou de forma digna, cordial e respeitosa. O prefeito Ivo trabalha e reconhece quem trabalha, e o reconhecimento é um sentimento nobre. Por isso, dia 15, vote 45. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na rua Luísa Maraninche, 1156, no centro de Camaquã. Perto é 40. Nosso compromisso é com o desenvolvimento e a geração de empregos. Vamos incentivar os empresários locais, fortalecendo o comércio, o varejo e os serviços já instalados. Vamos atrair novos investimentos, principalmente nas indústrias, com planejamento e em parceria com as entidades representativas do setor produtivo, buscando recursos públicos ou privados, desenvolvendo projetos em parceria com a região e assumindo a condição de polo regional da Costa Doce. Perto é 40.
Gallis Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 51-3671-9435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gallis Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Está com o celular travando? Precisa revelar suas fotos e está sem tempo? Estúdio Master tem a solução. Envie suas fotos para o nosso WhatsApp 519-9939-9468. Em poucos minutos, lhe entregamos suas fotos. Estúdio Master, preço baixo, qualidade e agilidade. Rua Marechal Floriano, 559. Problemas de conexão de internet? Nós temos a solução. Com o Amplimax da Elsys, você tem o melhor sinal de internet para sua casa ou comércio. O Amplimax é um produto 100% brasileiro, desenvolvido para levar conexão nos locais mais remotos. Integra um modem 4G, uma antena de alto ganho e intensifica o sinal de internet e telefone. E é super simples de instalar. Ligue para a Centeno Telecom no 51-3671-4425, na Rua Luiza Maraniche 804, ou acesse elsys.com.br e saiba mais. Atenção! Se você planeja comprar imóvel em 2020, conheça o bairro planejado mais completo de Camaquã. O bairro planejado Pires 1 é perfeito para você investir e morar em uma localização privilegiada, próxima da UPA, supermercados, farmácias, creches e escolas. Terrenos de 250 metros quadrados, em ruas calçadas e bem iluminadas. Além disso, serão construídas praças e áreas verdes para proporcionar mais conforto aos moradores. O bairro está na fase de pré-lançamento e já conta com centenas de interessados. Não perca tempo. Ligue 3692-1369 e fale com o corretor Pires Imóveis. Fazer compras para muitos é motivo de estresse. A falta de estacionamento, lojas acanhadas, pouca variedade e mau atendimento são coisas que chateiam a qualquer um. Aqui na Fubra você encontra estacionamento privativo, loja ampla, climatizada, uma das maiores variedades de produtos da região, preços e condições facilitadas e aquele atendimento de casa que você já conhece e confia há muitos anos. Não perca tempo andando por aí, venha para a Fubra, pois aqui você compra melhor. A vida é feita de fases. Quando uma termina, outra começa, numa evolução contínua. Por isso que a New Holland criou a nova geração de colheitadeiras TC e TX. O DNA da TC que você conhece e confia, transmitido para a nova geração do campo, para fazer com que o seu tempo se traduza em produtividade. Nova geração de colheitadeiras TC e TX. A evolução de uma grande história. A sua. New Holland, sempre com você. Fortral, 26 anos ao seu lado. Atenção Camaquã e região! Qualifique-se para o mercado de trabalho. A Fundasul está com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional em unidade de terapia intensiva. Aulas às segundas e quartas às 7h30 ao vivo, online e com práticas presenciais. Mais informações pelo WhatsApp 3671-1855. Qualificação de verdade é na Fundasul. Perto é 40. Nossa prioridade é a saúde. Vamos construir UBSs, os chamados postos de saúde, nos bairros onde ainda não existem, como é o caso da Getúlio e outros bairros populares. E no interior, como no caso do Banhado do Colégio. Vamos fortalecer os CAPs, reforçando a atenção à saúde mental, cuidando das crianças, adolescentes e jovens. Proceder à reestruturação do CAICA com olhar diferenciado para os portadores do transtorno do espectro do autismo. A vida segue mudando. Novas experiências e oportunidades se abrem para que possamos nos permitir a um novo tempo. E você, o que tem feito de seu tempo? Permita-se ao novo. Permita-se a saúde. A Triplo X Bike Store tem uma loja para a família inteira. Linha infantil, tradicional, esportiva e de alta performance. Permita-se a vida. Permita-se a bike. Liberte-se do que te limita. Vá de bike. Triplo X Bike Store. Marechal Floriano, 1074. Telefone 3692-2358.
Você sabia que desde o início do ano o Windows 7 não possui mais suporte? Os computadores que executam não receberão mais atualização de segurança. Faça um upgrade para um sistema operacional moderno como o Windows 10 na Olidata. Realize a atualização e mantenha você e seus dados mais seguros. Olidata, Avenida Bento Gonçalves, 870. Visite o site olidata.com.br. A cidade de Camaquã cansou. Cansou de mentiras, cansou de promessas vazias e cansou de não ter o atendimento básico em vários setores. Por isso, sou candidato a prefeito para mudar esse quadro, para mudar a situação e valorizar a nossa cidade, bairros e interior. No dia 15 de novembro, vote 11. Vote na coligação Renasce Camaquã, Marcelinho e Vitor Lindenau. Vote 11. Cão e Companhia investe na variedade e qualidade em produtos que seu melhor amigo merece. Brinquedos, completa linha de rações, remédios, roupinhas, coleiras especiais, produtos de higiene, limpeza e muito mais. Produtos nacionais e importados selecionados com carinho para proporcionar bem-estar e felicidade para o seu bichinho de estimação. Clínica Cão e Companhia em Camaquã, Avenida Antônio Duro, 978. Telefone 51-3671-2598. Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, o lugar certo para o seu almoço. Ao meio-dia com buffet livre. E aquilo, Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, conservando receitas e ingredientes para manter o sabor da comida caseira, com ambiente amplo, confortável e com o melhor atendimento. Bento Gonçalves 950, teleentrega 3671-8057. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Oferecimento: Óticas Carol, Ozirnet, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, Afubra, Fortral New Holland, Chafariz, Rede de Farmácia São João, Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer, Marco Pires Imóveis e Sulpar. bem, 10 horas 49 minutos, temperatura de 21 graus e 2 décimos. E olha, o pessoal da Somar diz que nós vamos a 29 graus, hein? Sorvete hoje, sorvete Droze, hein? Olha aí que beleza. Depois do almoço, todo mundo lá na sorveteria. Vamos encontrar com vocês lá, hein? E também das lojas Colombo chegou a promoção aqui, ó. Moto G9 Play 64 GB, R$125 mensais. Smart TV 50 polegadas LG, 4K por R$212 mensais. Refrigerador Electrolux Fosfree 371 litros, R$173 mensais. E roupeiro Ren por R$146 mensais. Você pode ver nas lojas colombo.com.br mais ofertas ou também compra pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o site, clique no link da loja, escolha o seu vendedor de sua preferência. É as Lojas Colombo, em família, em frente. E a maior liquidação da internet está chegando na região. Black Week Costa Doce, de 25 a 30 de novembro. Realização Acústica FM e Cindy Lojas Costa Doce. Estamos recebendo a doutora Micaela Chu, é advogada e criminalista. Estamos falando sobre esse caso que o Brasil e o mundo ficou de queixo caído, né? Com a absolvição de um acusado lá de Santa Catarina de um estupro que foi considerado por um site estupro culposo, e que esse termo, a doutora Micaela está dizendo que esse termo não está nos autos, não está na decisão do juiz, porém, todo o fato, todo o imbróglio
leva à absolvição, inclusive a pedido do próprio Ministério Público, que chama mais atenção. Estou aqui também agora acompanhado do Rodrigo Vicente, que também quer conversar com a doutora Micaela. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Micaela. Bom dia. Eu estou acompanhando aqui, eu só queria falar sobre, antes de tudo, sobre a expressão estupro culposo. Ela, na verdade, ela vem de uma matéria publicada em um site, o site The Intercept. Acho que foi esse site que publicou primeiramente, né, essa manchete, que foi, na leitura, a interpretação deste site, que trata, né, do fato do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ter absolvido André Aranha da acusação de estupro de vulnerável sob a justificativa de falta de provas. A absolvição final, eu estou lendo um trecho aqui que consta no Correio Brasiliense, diz que a absolvição final foi logo depois de o Ministério Público afirmar, em suas alegações finais, que não teria como provar o dolo das atitudes do empresário, já que o exame toxicológico de Mariana não acusou nenhuma substância e as testemunhas não conseguiram afirmar com certeza que ela estaria drogada. Daí o detalhe de não, na inexistência do dolo, vou tentar achar um termo que se enquadre, por favor, doutora, me corrija se eu esteja errado na interpretação. Na inexistência do dolo, é algo culposo quando não há dolo, né? Porque não há intenção de... Não estou criando uma nova expressão, mas não havendo dolo seria... Não havendo intenção... Não havendo dolo é algo culposo, né? Quando há intenção, sim, é doloso, né? Quando tem previsão, claro, no ordenamento jurídico. Lógico que a gente está trabalhando... Não existe, tu tem intenção e ou não. Ninguém ou tu consegue resbala, o ato sexual, resbala numa casca de banana e comete um estupro culposo, né? Então, lógico... Para começar, não existe, Rodrigo. Por não isso existe que no nosso ordenamento jurídico a modalidade... A expressão foi usada justamente para chamar atenção e fazendo uma correlação. Se houvesse a previsão no ordenamento jurídico do crime de estupro não ter dolo, seria sem intenção, seria estupro culposo. Certo. Não seria existe, correto, obviamente. Não existe, obviamente. Mas seria correto. Mas chamou a atenção, colocou uma luz sobre um assunto que tu já tratou aqui, que sim é o machismo e que nem os tribunais estão livres, né? E isso realmente é muito preocupante. Eu não acompanhei todo o vídeo. Eu fiquei também me perguntando por qual motivo porque o vídeo não é completo, não traz todos, e se de fato não havia nenhuma mulher na sala. Acredito que não pelos motivos óbvios, né? Acredito que não. Isso é um erro muito grande. Numa delegacia, quando vai prestar queixa, via de regra, normalmente quando é um crime assim, é muito comum que a mulher acolha o policial, quando há esta presença do policial do sexo feminino, ele atenda a mulher até para ela sentir mais à vontade em dizer... tem todo um... A própria patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, quer dizer, já tem um olhar mais acolhedor. Tem a Sala das Margaridas aqui, que é na delegacia. Ontem, que é uma coisa muito importante. Como eu vou muito para dentro da delegacia acompanhar flagrante, às vezes eu estou ali esperando. O efetivo da Polícia Civil é muito precário, da Brigada Militar. Então, às vezes, tem 2 policiais atendendo o flagrante e atendendo o pessoal que foi fazer um boletim de ocorrência. Sim. Aí chega uma mulher, como eu já vi dentro da delegacia, eu preciso fazer um BO de violência doméstica. Se não existisse a Sala das Margaridas, essa mulher ia ficar totalmente desamparada. A Sala das Margaridas é para dar um apoio, é para dar um conforto até ela conseguir prestar essa... Sim, eu fico resguardado. É muito importante isso. E outra coisa que eu vejo que é muito importante, a presença feminina em qualquer lugar. Ela diz num trecho que quando ela foi fazer o exame, era um médico que estava coletando o material dela. Ela se sentiu... não se sentiu confortável e pediu para ser atendido por uma médica. Isso aí já devia ter ido uma médica atendê-la, entendeu? Desde o início. A gente tem que considerar que a jovem, quando... a gente está tratando aqui, como a doutora falou, do suposto estupro, porque tem uma questionável completamente, mas tem uma decisão que diz que ele não cometeu. Foi absolvido. Em primeira instância, ele foi absolvido. Por mais de que... Improcedência da ação penal por absolvição. Então, portanto, por isso a gente trata como suposto caso. Sim. Ela era virgem. Ela não teria tido nenhuma relação até então
com ninguém. Logo, portanto, por obviedade, é muito comum que houvesse também esse constrangimento. Por mais de que esse fato não tenha relação alguma. Ela poderia ser uma mulher de 30, 40, 50 anos ou com uma vida sexual ativa, e isso não muda em nada. Acho que por conforto, acho que por obviedade, por um momento frágil. Mas enfim, eu queria só me ater ao caso de que, indiferente, mesmo que no resultado final fosse pela condenação do réu, eu fiquei realmente... Foram poucas as minhas participações em audiência, ou seja, como parte, como réu, ou como, enfim, jornalista. Eu nunca vi em uma audiência, um comportamento, uma maneira de comunicar como a do advogado, do entorno, do próprio não ser interpelado, ninguém... O próprio silêncio das pessoas. Não, mesmo sob o pedido da jovem. Porque mesmo que no caso ali, ela não era ré, ela era, na verdade, a vítima. Né? Mesmo assim, ainda não tinha. Ninguém tomou atitude alguma. E eu acho que isso ficou muito claro, que aí foi o grande erro. Muito. Eu também nunca tinha visto, eu não acompanho 24 horas por dia o Twitter ou as outras redes sociais, mas me chamou muito a atenção um Twitter do ministro Gilmar Mendes, ou seja, um ministro lá da Suprema Corte, do nosso STF, se manifestando sobre um caso de primeira instância. Sim. Já colocando na sua publicação em xeque a conduta daqueles profissionais, dizendo que os órgãos responsáveis devem agora fiscalizar ali a conduta daqueles profissionais. Esses órgãos vão ser quem, doutora? OAB, CNJ e o do Ministério Público, eu não me recordo. É o nome do Ministério Público Federal, né? Que vai dar em cima das atitudes. Eu acredito que haverá punições. Eu também acredito. Primeiro porque a OAB não é novidade nenhuma que a OAB se impune àqueles profissionais que por algum motivo descumprem lá o seu código de ética, sim, enfim, né? Pune e até mesmo com exclusão, né? Em casos mais extremos, com exclusão do. Se for com clamor público, as coisas funcionam diferente, Rodrigo. Eu não sei, eu não sei, isso eu não sei, Fábio, porque o clamor público já havia em parte sobre esse caso não é novo, ele tomou repercussão fora do normal agora, mas já tinha, porque assim, a gente tem que contextualizar quem era o réu. O réu é um empresário do ramo de futebol, bem sucedido. Poder aquisitivo altíssimo. Muito. Mais uma vez eu falo amigo de pessoas influentes, filho de advogado influente. Não era nenhum coitado, como colocou a doutora. A gente sabe que a justiça ela não é justa, na verdade. Não é. Ela não é justa no momento em que nem todos têm acesso ao mesmo... negro, pobre, de periferia. Já estava condenado. Ele estaria condenado e preso. Eu acho que nem condenado. Todo o tempo aguardando o processo preso. Eu vou mais além. Preventivamente. Por garantia da ordem pública e da ordem econômica. Como ele tinha um poder aquisitivo altíssimo, isso influencia. O nosso sistema carcerário, o maior índice são pessoas negras, pessoas de periferia e pessoas que não têm condições de pagar um advogado. E vejam bem, nós não estamos falando aqui em corrupção, nós não estamos falando que alguém pagou alguém porque tem poder aquisitivo para ser absolvido ou não. Isso. Não é isso. É a realidade. É o simples fato de como é um recorte da população brasileira, um recorte da população carcerária e o recorte de que se não se tem acesso, talvez, a um advogado... Eu não sei os honorários deste profissional, mas tenho certeza que são honorários muito acima do praticado no mercado, até porque, creio eu, que pela complexidade, pelas partes envolvidas e pela grande, até mesmo local onde ocorreu o crime, certeza. Que para quem não sabe, a Casa Noturna altíssimo. é uma das principais de Florianópolis, do estado de Santa Catarina. Aliás, que dirá do Brasil, porque reúne artistas, é destino muito comum de famosos no verão. Enfim, indiferente do resultado ali desta ação judicial, ali, desculpa, da audiência, indiferente de ter absolvido ou não, mesmo que o juiz, no final da audiência, e o Ministério Público tivesse pedido tivesse condenado pela condenação e o juiz tivesse condenado o réu, ainda assim deveria ter sido apontado esta série de erros que me parece na condução, do constrangimento e dos crimes que foram praticados durante a audiência. Sim, houve crimes, comunicação totalmente violenta. Tá? Mais uma vez, voltando ao assunto do advogado, não desfazendo a Defensoria Pública, que se ele não tivesse um advogado de defesa, ele estaria sendo assistido pela Defensoria Pública, que são excelentes advogados, são excelentes defensores públicos, só que eles cuidam
Um defensor público cuida em torno de 20 mil processos. Então, não tem o devido... como é que eu vou falar? Eu posso falar como simples, como uma pessoa que não está na área criminal. Com certeza. Né? Na área eu acho assim, é humanamente impossível se ater a todos os detalhes de todos os processos. Então acaba vendo superficialmente todos. Isso. E se tu não olha muito bem para detalhe num caso como este, possivelmente passa despercebido algumas questões. Eu não tenho dúvida, na minha opinião pessoal, de que se não estivesse envolvido pessoas com poder aquisitivo muito grande ou pessoas influentes, pouco provável que este réu tivesse saído absolvido. Muito pouco provável. Com certeza. A probabilidade A gente não pode se até porque não pode esquecer dos autos, porque a gente não teve acesso a todas as provas, mas a realidade é essa, Rodrigo. Eu não sei se eu cheguei a destacar aqui, né? Por que a gente não teve, né? Na verdade, esse processo, como qualquer processo de estupro, ele tá sob regime de sigilo. Ele está sob sigilo. Então a gente está falando... Todo processo crime é sigiloso. Tanto que tu consulta os processos cíveis pelo nome da pessoa. Processos crimes, tu não consulta por nome da pessoa. E esse, por se tratar de estupro, ele é públicos, né? Ele é nenhum advogado pode consultar, por exemplo, me parece aqui, nem tu teria, né, doutora? Se eu tivesse o número do processo antes, a gente teria. Aí mesmo estando sob sigilo? Mesmo estando sob sigilo. A gente pode... Mas não pesquisa, não acha o número... Isso tudo depende. A gente não acha um número numa pesquisa pública no site do TJ, tá? No caso, bota ali como a gente pesquisa. Como a gente pesquisa nós, eu digo nós. Isso, tá? Tu pode chegar, tu pode consultar, tu pode, pelo nome da pessoa, conseguir acesso a esse número, tá? Ou a pessoa pode de forma deliberada divulgar, ou não pode? Pode. Se a vítima, ela deveria ter o número do processo dela, com certeza. Eu lhe pergunto porque em alguns momentos eu me recordo que quando há sigilo e aí depende, sobre um processo, o advogado, as partes não podem, os advogados não podem, se há sigilo, abrir as informações sigilosas. Não devem. E é isso que eu digo. Depende. Então não devem ou não podem? Não devem. Não devem. Depende de cartório, tudo depende de fórum, porque assim, eu chego, eu quero acesso a esse processo sigiloso. Tem procuração nos autos? Não. Então não vou te dar nem para olhar em balcão, entendeu? Tem tudo, tudo depende. Não, mas eu preciso ter acesso, e muitas vezes a gente precisa ter acesso aos autos sem procuração para ver se tu vai pegar o caso. Sim, porque é muita coisa tu chegar no escritório, aí aconteceu isso e aquilo, tá? Mas tu chega lá, não é exatamente o que... Depende, porque mesmo nós, advogados, com o número do processo, a pesquisa no site do TJ, tá? É muito ampla. É totalmente... se tu tem o número, a informação que tu tem é a que eu vou ter, tá? Então, é chegar no balcão, no fórum e analisar o processo. Nós temos direito de ter sigilo aos todos os processos de inquérito policial, de ação penal, mesmo em sigilo. O advogado tem direito a ter acesso a esse processo. Uma pergunta que chega aqui, só para dar sequência no assunto. Embora houvesse sêmen na roupa da vítima, né, o juiz disse que não havia provas contundentes. Aí o ouvinte pergunta o seguinte: qual é a diferença de provas e provas contundentes? É o questionamento do ouvinte. Tudo é prova. Hoje em dia, eu tenho casos de pessoas que são condenadas a partir de indícios. Não provas contundentes, a partir do indício. E o que pesa muito neste processo, tá, é a palavra da vítima. Em processos de violência doméstica, em processos de violência sexual... Então, neste caso, parece que não foi observado uma das falhas. Aí ele continua falando aqui, ele ainda comenta o seguinte: e o juiz desacreditou da palavra da vítima. O juiz, neste caso, em tese, eu não posso afirmar, Sim. porque eu não tive... Ele não foi imparcial, porque o juiz tem que ser totalmente imparcial. O juiz, ele recebe todas as provas que são colhidas, vão para dentro do processo, vão para dentro dos autos. Incluindo essa, né? Incluindo do sêmen todas as que a gente... Tanto da acusação, que é quem tem o ônus da prova, e da defesa, que tem o contraditório, tá? Para comprovar o que não é verdade, as inverdades, para chegar para o juiz julgamento final, para uma absolvição ou para uma condenação. E mesmo não tendo sido coletado, mesmo não ter sido coletado o sêmen da pessoa, o juiz não pode exigir que seja coletado? Naquele determinado momento o juiz não pode, o juiz é imparcial, o juiz tem que ser sempre provocado para pedir. Então, nesse caso, a falha mais grave teria sido do Ministério Público? Por não ter pedido pela condenação? Sim. É ele ele é o fiscal da lei, ele fiscalizou, ele
ela tinha garantia do Ministério Público para pedir Eu vou fazer uma analogia com o futebol, para facilitar talvez para os nossos ouvintes. Quando um juiz ele deixa a bola rolar muito e ele não tem as rédeas do jogo, muitas vezes quem manda na partida são os próprios jogadores de ambos os lados. O Alessandro é um caso. E o Fábio trouxe ainda, já ilustrou muito bem. O Alessandro, às vezes, pelo Internacional, ele também apita as partidas. Nesta analogia, me parece que o juiz ele deixou o advogado de defesa muito mais livre e ao não intervir, me parece que ele deixou também confortável em continuar. E neste cenário, me parece que todo mundo ficou muito confortável com a versão que estava sendo apresentada e ninguém foi questionador ou interpelar, ou o básico que se faria, que imagino eu numa audiência. Às vezes o réu ou a parte só aumenta a entonação ou se posiciona de maneira diferente na hora de argumentar e o juiz já pede ou intervém, ou às vezes a gente não sabe enquanto parte ali de que naquele momento quem fala é advogado, ou quem fala é réu, ou quem fala, enfim. E o juiz sempre, assim, ele orienta. Ou intervém na hora. Não é... Está a palavra, tá, enfim, eu não tenho essa experiência tanto, mas... O juiz é que preside a audiência. Vamos falar na parte que nós tivemos acesso. Sim. Tá? Nessa parte ele teria deixado a bola rolar, ou ele apitou? Totalmente falta de respeito, de humanidade... Uma coisa muito revoltante, uma mulher ser acuada, como ela foi, e tendo um Ministério Público do lado dela, um promotor de justiça e um juiz, um magistrado que preside a ação, permitir aquilo. Eu posso falar com todas as letras pelo nosso juiz da Vara Criminal de Camaquã, o doutor Felipe, o doutor Lazarim, que é o promotor que faz a audiência. Jamais eles iam permitir aquela falta de respeito dentro de uma audiência com aquela vítima ou com uma mulher ou com qualquer pessoa que fosse participar daquela audiência. Isso eu afirmo por quê? Porque eu faço audiência toda semana com eles. Jamais ia. Eu ia lhe perguntar se... O juiz foi conivente, sim. O Ministério Público, muito mais. Eu ia lhe perguntar se, na sua experiência como advogada, se já aconteceu algo semelhante ou tentou ocorrer algo semelhante e o desfecho foi diferente? Dentro da audiência comigo, não. Tem muitos casos de colegas, tá? Não conheço também nenhum caso dentro de Camaquã que tenha acontecido isso. Eu não conheço, pode ter ocorrido com outros colegas, mas não é de meu conhecimento. Tenho colegas que sofrem muito em audiências, que já foram vítimas de desrespeito. E eu já tive desrespeito dentro de presídio e delegacia. Não em Camaquã. Em Camaquã, por ser um município que a gente se conhece todo, nunca tive esse problema comigo dentro de Camaquã, mas já tive esse problema fora de Camaquã comigo. Não em audiência. A gravação das audiências, todas as partes têm acesso ou somente... Todas, vai pro processo com todas as mídias. A mídia com a gravação com todas as partes. A promotoria agora quer botar o vídeo na íntegra. Porque eles falaram ontem, já veio uma manifestação que foi editado o vídeo. Essa linha todos os envolvidos seguiram, né? De que foi picotado e que entrou só as partes de... Foi aquelas partes, todas as partes de agressão, eles podem ter editado e só ter lançado. Obviamente, provavelmente lançaram uma sequência de série de agressão. Até de repente, se for um vídeo nenhum integral, contestou que aquele trecho foi uma montagem. Na verdade, é só tirado de contexto aqueles alegam. Naqueles trechos, todos ficaram em silêncio. Todos foram naqueles trechos. O que a gente viu ali, ninguém se manifestou. Bom, o assunto é muito mais complexo e exigiria muito mais tempo, né, Fábio? Meu Deus, nós poderíamos falar o dia Mas eu fico feliz assim desse esclarecimento, uma forma bem mais transparente, bem mais franca da advogada em colocar a sua visão como profissional e trazer um pouco da sua experiência para compartilhar com os nossos ouvintes. Acho que é muito mais difícil para a gente, apenas só como jornalistas e como comunicadores, ficar trazendo a partir de nossas ideias e não de fatos concretos, né? Então é importante ouvir de você, que é uma profissional da área do direito e que atua também, de fato, como especialidade na área criminal. Então, agradeço em nome da emissora aqui, aliás, em meu nome também, o Fábio já deve ter feito esse agradecimento, mas como é bom, né, Fábio, quando a gente consegue colaborar de alguma maneira. E eu acho que o que fica aqui é que muito pouco provável que no Brasil vá acontecer algo semelhante tão cedo. Tomara, pelo menos. Não, e que, como disse a doutora Micaela, mulheres continuem a denunciar todos esses fatos que estão acontecendo. Rodrigo, muito obrigada, tá? Estou à disposição da emissora sempre que for preciso para esclarecer
qualquer assunto que esteja dentro do meu conhecimento. Tá? Uma pergunta final, por favor. A senhora acredita que essa decisão em primeira instância vai ser alterada em instâncias superiores? Eu espero que sim. Eu acredito. Obrigado. Eu espero que tenha justiça e eu dou um recado para as mulheres que sofrem violência sexual e violência doméstica. Não se acuem, não se omitem em frente a esse absurdo que foi divulgado. É uma forma de a gente lutar e ajudar a Mari, que está passando por um momento muito difícil, da gente não se calar, de vocês não se calarem. Tem os órgãos especializados e é um caso peculiar, tá? Então, não pense que vai acontecer isso em todos os casos, porque não acontece. 11h11, 11h12 agora. Vamos a um rápido intervalo e já nós voltamos. Jornalismo Acústica. As informações de seu interesse. Você por dentro das notícias no momento em que elas acontecem. No FM, no aplicativo, nas redes sociais ou 24 horas por dia em acusticfm.com.br.